Os 40 dias dentro da arca. Noé e sua família. As 12 lições de vida que podemos tirar dos 40 dias de Noé e sua família dentro da arca. Noé passou 40 dias dentro da arca com sua família e os animais. E o Senhor disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. A história de Noé e sua família dentro da arca durante os 40 dias de dilúvio é uma das narrativas mais poderosas sobre obediência, preservação e fé. A arca foi um refúgio preparado por Deus para proteger a criação durante o juízo. Noé, um homem justo em uma geração corrupta, respondeu ao chamado de Deus com fé e obediência, levando consigo sua esposa, seus filhos, suas noras e uma variedade de animais que o próprio Deus determinou. A arca tinha 3 pavimentos, Gênesis 6:16, organizados de maneira a separar os diferentes propósitos e habitantes, os animais selvagens e puros, os alimentos e a habitação da família. Deus instruiu Noé a levar 2 de cada espécie de animal impuro e 7 de cada espécie de animal puro. Gênesis 7:2-3. Além disso, Noé deveria prover alimento tanto para os animais quanto para sua família durante o tempo em que estivessem fechados na arca. Os 40 dias de chuva incessante foram apenas o começo do processo. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Gênesis 7:24. Mas Deus sustentou cada um que estava dentro da arca. Esse período reflete uma profunda lição sobre dependência, paciência e o cuidado soberano de Deus. No Novo Testamento, Jesus compara os dias de Noé com a segunda vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37-39. Assim como nos dias de Noé, as pessoas viviam sem discernir os tempos e ignoravam os avisos de Deus. Mas Noé permaneceu fiel, oferecendo-nos um exemplo de vigilância e obediência em meio à incredulidade. 12 lições dos 40 dias dentro da arca. A obediência traz preservação. Noé foi salvo porque obedeceu a Deus, mesmo sem compreender totalmente o plano divino. Hebreus 11:7. 2. Deus é um Deus de detalhes. As especificações para a construção da arca mostram que Deus cuida de cada pormenor. Gênesis 6:14-16. 3. A unidade familiar é essencial. Noé e sua família entraram juntos na arca, demonstrando união e propósito comum. Gênesis 7:7. 4. Deus provê sustento em tempos difíceis. O alimento foi planejado e fornecido para todos os que estavam na arca. Gênesis 6:21. 5. A paciência é necessária em tempos de espera. Noé esperou até que as águas baixassem, sem agir precipitadamente. Gênesis 8:10-12. 6. A salvação é para quem responde ao chamado. Só Noé, sua família e os animais que ele levou foram salvos, enquanto outros pereceram. Gênesis 7:23. 7. O juízo de Deus é real e justo. O dilúvio veio como consequência da maldade humana. Gênesis 6:5-7. 8. Deus nunca esquece os que confiam nele. Mas Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais. Gênesis 8:1-9. O sacrifício agrada a Deus. Após sair da arca, Noé edificou um altar e sacrificou ao Senhor, e Deus se agradou. Gênesis 8:20-21. 10. Deus estabelece alianças. O arco-íris foi o sinal da aliança de Deus com Noé e toda a criação. Gênesis 9:12-13. 11. A separação do mundo é necessária para a salvação. Noé foi separado da sociedade corrupta para ser preservado. Gênesis 6:9. 12. A obediência de um pode salvar muitos. A fidelidade de Noé garantiu a sobrevivência de sua família e das espécies animais. Gênesis 7:1. Oremos ao Senhor. Senhor, agradecemos por Tua palavra que nos ensina através da vida de Noé. Ajuda-nos a ter a mesma fé e obediência que ele teve.
confiando em Ti mesmo quando não entendemos todos os detalhes do Teu plano. Ensina-nos a sermos unidos em nossas famílias e a seguirmos Tuas instruções com diligência. Ajuda-nos a discernir os tempos em que vivemos e a sermos luz em meio à corrupção deste mundo. Que, assim como Noé, possamos ser encontrados justos diante de Ti e possamos levar nossa família e outros a conhecerem a Tua salvação. Em nome de Jesus, amém. A história de Noé não é apenas um relato do passado, mas um lembrete poderoso para o presente. Assim como Deus foi fiel para guardar Noé e sua família, Ele também é fiel para guardar aqueles que confiam em Seu nome hoje. Que possamos aplicar essas lições em nossas vidas, vivendo em obediência, dependência e unidade com Deus. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João 1:36. João Batista, ao apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus, nos convida a olhar para Cristo em duas perspectivas: sua obra e sua pessoa. Quando ele declara: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Destaca a missão redentora de Cristo, um sacrifício que nos trouxe a reconciliação com Deus. No entanto, ao repetir Eis o Cordeiro de Deus, João 1:36, ele nos conduz a uma contemplação mais profunda, o reconhecimento da glória de Cristo por quem Ele é, além de suas obras. Assim, somos desafiados a começar o dia não apenas agradecendo por suas bênçãos, mas também exaltando sua essência divina. Essa perspectiva transforma a nossa oração da manhã em algo além de pedidos. Torna-se um ato de adoração genuína e gratidão pela presença constante de Deus em nossas vidas. Podemos desfrutar de alguns versículos que nos fortalece, guarda e nos revelam o que Deus tem feito por cada um de nós em favor de sua economia, do seu plano, para consumar a sua obra-prima. Primeiro, Cristo como o sacrifício perfeito. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Isaías 53:7. O profeta Isaías anteviu a entrega de Cristo como o sacrifício perfeito. Essa entrega nos lembra que, antes de pedir algo pela manhã, devemos reconhecer o custo da nossa salvação e nos aproximar de Deus com reverência. Segundo, Cristo, fonte de esperança e renovação. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22-23. A cada manhã, somos renovados pela graça de Deus. Reconhecer isso nos ajuda a começar o dia confiantes de que, independentemente das circunstâncias, a fidelidade divina é inabalável. Terceiro, Cristo e a comunhão diária. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. Ao buscarmos a presença de Cristo pela manhã, recebemos força espiritual para enfrentar os desafios do dia. Ele é o sustento diário de nossas almas, o que nos impede de depender apenas de nossas forças humanas. Quarto, Cristo como luz para o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Ao começar o dia com oração e reflexão na palavra, convidamos Deus a guiar nossos passos, iluminando decisões e nos afastando do erro. Um dos grandes desafios diários enfrentados por muitas pessoas é o sentimento de inadequação diante das responsabilidades, seja no trabalho, na família ou em situações pessoais. Nesses momentos, olhar para Jesus como o Cordeiro de Deus nos relembra que Ele já carregou nossos fardos e nos oferece força e direção. Assim como Moisés, que inicialmente se sentiu incapaz de liderar o povo de Israel,
podemos confiar que Deus nos capacita a realizar aquilo que Ele nos chama para fazer. Moisés, apesar de suas limitações, foi bem-sucedido porque buscava a presença de Deus todas as manhãs. Êxodo 33, 11. Oramos a Ti, Senhor, hoje. Pai Celestial, agradecemos por mais um dia que nos concede. Hoje, ao nos levantarmos, queremos olhar para Cristo como o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo e nos reconciliou contigo. Senhor, antes de qualquer pedido, exaltamos a Tua santidade e grandeza. Obrigado pelas Tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Lamentações 3:22-23. Reconhecemos que sem Ti, nada podemos fazer. João 15:5. E por isso, Te pedimos que estejas conosco em cada decisão, palavra e atitude ao longo deste dia. Sustenta-nos com o pão da vida. João 6:35. Fortalecendo nosso espírito para que possamos enfrentar as responsabilidades com sabedoria e paciência. Guia nossos passos com Tua luz, Senhor, para que não nos desviemos do Teu caminho. Salmos 119, 105. Assim como Moisés buscava a Tua presença antes de liderar o povo, queremos que Tua presença seja a nossa maior prioridade. Que a comunhão contigo nos capacite para enfrentar os desafios deste dia. Pai, entregamos nossas ansiedades e preocupações em Tuas mãos. Sabemos que o Senhor é fiel para cuidar de nós em todas as áreas. Encha nosso coração com paz e gratidão, e que possamos ser luz para as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Iniciar o dia com essa perspectiva de adoração e confiança transforma nossa rotina. Que possamos olhar para Cristo, não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é, o Cordeiro de Deus, a fonte de nossa salvação e direção. Que hoje você encontre paz e força ao confiar nele. Amados irmãos, agradecemos por esse tempo que Deus separou hoje para sermos contados com Ele. Na comunhão, seu conservo, Luiz Trama, graça e paz a todos, em Cristo Jesus. Amém. Emanuel vos abençoe. Deus em Cristo, e juntamente com o Espírito estão construindo uma morada na terra ou nos céus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus respondeu e disse-lhe: quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. João 14, 2:23. Efésios 2:22. Deus faz sua morada nos crentes, edificando a sua habitação. Cada vez que temos a doce sensação de estar na presença do Senhor e de que o Senhor habita totalmente em nós, nós percebemos que Ele nos ama ternamente. Neste momento, ele percebeu que não tinha problemas com nenhum crente e que estava disposto a perdoar qualquer falha de qualquer irmão ou irmã. O que é isso? Deus tem um plano, um projeto, uma economia. Neste grande empreendimento, o seu desejo é ser um com os crentes para a conclusão da sua habitação, da morada de Deus na terra. A construção da morada de Deus entre os homens na terra hoje depende inteiramente desta experiência. Dois irmãos podem ter problemas um com o outro. Como eles podem resolver isso? Não é nada fácil. Um dia, eles começam a amar o Senhor e a sentir uma profunda e doce apreciação por Ele. O Senhor lhes dá um mandamento e eles o recebem. Eles imediatamente se encontram na presença do Senhor e o problema desaparece. É assim que o Senhor realiza sua obra divina e edificação da sua morada em nós. Não depende de quem quer ou de quem corre, de organização, regras ou ensinamentos externos, e nem de quem planta ou rega, mas do amor que Ele tem conosco
é a sua retribuição que temos para com eles, aguardando e vivenciando dia a dia a sua manifestação e permanência conosco. Com um único projeto, uma única casa, Deus está criando diversas moradas. João 14:2. Agradecemos por esse tempo que fomos contados na sua presença, Pai, na comunhão seu conservo. Luiz Trama. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mateus 11:6. Amados irmãos, hoje iremos desfrutar das experiências negativas no dia a dia que muitas vezes nos deparamos, e em muitas delas não aceitamos e até culpamos ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor. João Batista, um dos maiores profetas, viveu um momento de profunda crise ao se encontrar preso e sem sinais de libertação. Ele, que anunciou a chegada de Jesus, esperava que o Messias agisse com poder visível, reestabelecendo o reino de Deus de forma imediata e avassaladora. No entanto, preso e à beira da morte, ele começou a questionar se Jesus era, de fato, o Messias ou se deveria esperar outro. Isso nos leva à reflexão. Quantas vezes não nos decepcionamos com Deus por Ele não agir conforme nossos planos ou expectativas? Assim como João Batista, enfrentamos frustrações quando nossa ideia do que Deus deveria fazer não corresponde ao que Ele permite acontecer. Queremos respostas rápidas, curas milagrosas, portas abertas. Mas, por vezes, nos encontramos em becos sem saída ou em situações que parecem contradizer a bondade de Deus. A necessidade de uma fé que persiste mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. Este tema pode ser associado a várias passagens do Velho e do Novo Testamento. No Salmo 46:10, Deus nos exorta a aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, lembrando-nos que Ele está no controle, mesmo em tempos de crise. Em Isaías 55, o Senhor declara: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, reforçando que suas ações são mais altas e sublimes que nossa compreensão. Já em Romanos 8:28, somos encorajados com a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, indicando que, mesmo em nossas dores e confusões, Ele está trabalhando em prol do nosso bem. Vejamos o exemplo de Jó, um homem que enfrentou perdas inimagináveis. Ele perdeu tudo: bens, filhos, saúde. Ainda assim, em meio ao sofrimento, Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Ele não compreendeu plenamente os propósitos de Deus, mas permaneceu fiel, confiando no caráter divino. No final, Jó foi restaurado, e Deus o honrou por sua perseverança. Da mesma forma, Jesus, em seu momento mais difícil no jardim do Getsêmani, orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ele nos mostrou que confiar na vontade de Deus, mesmo quando ela envolve sofrimento, é um ato de fé que glorifica ao Pai. Senhor Todo-Poderoso, nós te buscamos nesta manhã, reconhecendo que muitas vezes não entendemos os teus caminhos. Pedimos perdão pelas vezes em que duvidamos ou nos decepcionamos por não vermos as respostas que desejávamos. Ajuda-nos a confiar que tu estás no controle, mesmo quando enfrentamos frustrações, enfermidades ou dificuldades financeiras. Ensina-nos a dizer como Jesus: seja feita a tua vontade. Pai, lembra-nos que os teus pensamentos são mais altos que os nossos e que tudo coopera para o nosso bem. Como Jó, queremos permanecer firmes na fé, mesmo diante das perdas, sabendo que tu és nosso Redentor e que, no final,
teus planos nos trarão restauração. Fortalece aqueles que hoje estão se sentindo presos, como João Batista esteve. Abre seus olhos para perceberem que a tua glória não está limitada pelas circunstâncias. Traz paz, perseverança e a certeza de que, um dia, todas as coisas serão explicadas diante do teu trono. Que neste dia possamos desfrutar da sua presença, Senhor, com corações aquietados no lugar que o Senhor escolheu, confiando no teu amor imutável. Agradecemos, Pai, por esse momento juntos, onde podemos contar os nossos dias em sua presença. Amados irmãos, que o Senhor seja com cada santo, graça e paz em Cristo Jesus. Na comunhão seu conservo, Luiz Trama. Amém. Aos pais e filhos em amor. Preparar uma arca. Um ensinamento para pais e filhos. Amados irmãos, vivemos dias tais quais os dias de Noé. É tempo de juntos construir uma arca espiritual. Entrarmos nesta fortaleza que é Cristo, e não somente nós, mas toda a nossa casa. É tempo de vigilância e perseverança. Disse o Senhor: Tu e toda a sua casa serão salvos. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16, 31. Vivemos tempos desafiadores. A maldade e a violência se tornaram corriqueiras, enquanto os valores familiares enfrentam constantes ataques. A mídia frequentemente transmite conteúdos que enfraquecem os laços familiares, enquanto problemas como o tráfico de drogas e a iniciação sexual precoce continuam a crescer, afetando especialmente os jovens. O espírito de rebeldia, por vezes, leva até mesmo à violência dentro das próprias famílias. Assim como nos dias de Noé, enfrentamos uma era de corrupção moral e espiritual. Dias de Noé. Um paralelo atual no tempo de Noé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Gênesis 6:11. Em meio a esse cenário, Noé foi achado justo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Ele e sua família foram salvos porque Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Esse exemplo nos ensina que é possível preservar nossa família, mesmo em tempos de decadência moral, buscando a presença de Deus com um coração sincero. Podemos comparar essa história com a experiência de Abraão, que também teve fé e obedeceu à direção divina. Quando Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu por sua família. Gênesis 18, 23 a 33. Assim, Ló e suas filhas foram salvos. Da mesma forma, Josué declarou com firmeza: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:16. Esses exemplos mostram que a fé de um membro da família pode impactar positivamente todos os outros. Devemos andar com Deus e junto com toda a casa, prepararmos uma arca, desenvolver a nossa salvação junto com toda a casa em Cristo Jesus. Assim como Noé construiu a arca pela fé, também somos chamados a preparar uma arca espiritual para salvar nossa família. Esse processo envolve andar com Deus diariamente, voltando nossos corações a Ele e confiando em Sua palavra. O autor de Hebreus nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. No Novo Testamento, vemos o exemplo de Cornélio, um homem temente a Deus que orava e liderava sua casa na fé. Por causa de sua busca, ele e toda a sua família receberam o Espírito Santo. Atos 10, 1 a 44. Isso reforça que a comunhão com Deus é a base para a salvação familiar. Orando e lendo a palavra de Deus. Essa é a nossa esperança, a fé sendo forjada em nossas ações com Deus. Preparar uma arca espiritual exige esforço e fé. Significa reservar tempo diário para a oração e o estudo das Escrituras.
Assim como Neemias não se deixou intimidar ao reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias 4:16-18, precisamos perseverar, mesmo diante das dificuldades e das pressões da sociedade atual. Pais, vocês são chamados a liderar suas famílias em direção a Deus, ensinando valores bíblicos e sendo exemplos de fé. Filhos, ouçam as instruções de seus pais e respeitem os ensinamentos do Senhor. Efésios 6:1-4. A unidade familiar em Deus é a maior proteção contra os desafios do mundo. Senhor, agradecemos por Tua palavra, que ilumina nosso caminho mesmo em tempos difíceis. Ajuda-nos a andar contigo, como Noé, Abraão e tantos outros fizeram. Dá-nos sabedoria para liderar nossas famílias, perseverança para construir uma arca espiritual e força para resistir às pressões deste mundo. Que nossas casas sejam refúgios de fé, amor e comunhão contigo. Senhor, pedimos por nossos filhos, para que eles cresçam em obediência e no temor do Senhor. Que nossas famílias sejam instrumentos de Tua glória e que juntos possamos testemunhar o Teu poder e salvação. Te agradecemos, Pai, por nos permitir ouvir tais ensinamentos da Tua palavra. Fortalece-nos interiormente e exteriormente para juntos vencermos o Teu adversário, o Teu inimigo, o nosso velho homem, e prosseguimos juntos nesta grande procissão ao comando do nosso capitão da salvação, Cristo Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos avançamos marchando, juntamente com toda a nossa casa para a honra e glória do Senhor, rumo a Sião de Deus, para dentro da arca que nos guarda, supre e fortaleça dia a dia, até o último dia. Amém. Emanuel vos abençoe. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mateus 11:6. Amados irmãos, hoje iremos desfrutar das experiências negativas no dia a dia que muitas vezes nos deparamos, e em muitas delas não aceitamos, e até culpamos ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor. João Batista, um dos maiores profetas, viveu um momento de profunda crise ao se encontrar preso e sem sinais de libertação. Ele, que anunciou a chegada de Jesus, esperava que o Messias agisse com poder visível, reestabelecendo o reino de Deus de forma imediata e avassaladora. No entanto, preso e à beira da morte, ele começou a questionar se Jesus era, de fato, o Messias ou se deveria esperar outro. Isso nos leva à reflexão. Quantas vezes não nos decepcionamos com Deus por Ele não agir conforme nossos planos ou expectativas? Assim como João Batista, enfrentamos frustrações quando nossa ideia do que Deus deveria fazer não corresponde ao que Ele permite acontecer. Queremos respostas rápidas, curas milagrosas, portas abertas. Mas, por vezes, nos encontramos em becos sem saída ou em situações que parecem contradizer a bondade de Deus. A necessidade de uma fé que persiste mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. Este tema pode ser associado a várias passagens do Velho e do Novo Testamento. No Salmo 46:10, Deus nos exorta a aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, lembrando-nos que Ele está no controle, mesmo em tempos de crise. Em Isaías 55, o Senhor declara: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, reforçando que suas ações são mais altas e sublimes que nossa compreensão. Já em Romanos 8:28, somos encorajados com a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, indicando que, mesmo em nossas dores e confusões, Ele está trabalhando em prol do nosso bem. Vejamos o exemplo de Jó, um homem que enfrentou perdas inimagináveis. Ele perdeu tudo: bens, filhos, saúde. Ainda assim, em meio ao sofrimento, Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive
e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Ele não compreendeu plenamente os propósitos de Deus, mas permaneceu fiel, confiando no caráter divino. No final, Jó foi restaurado, e Deus o honrou por sua perseverança. Da mesma forma, Jesus, em seu momento mais difícil no jardim do Getsêmani, orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ele nos mostrou que confiar na vontade de Deus, mesmo quando ela envolve sofrimento, é um ato de fé que glorifica ao Pai. Senhor Todo-Poderoso, nós te buscamos nesta manhã, reconhecendo que muitas vezes não entendemos os teus caminhos. Pedimos perdão pelas vezes em que duvidamos ou nos decepcionamos por não vermos as respostas que desejávamos. Ajuda-nos a confiar que tu estás no controle, mesmo quando enfrentamos frustrações, enfermidades ou dificuldades financeiras. Ensina-nos a dizer como Jesus: seja feita a tua vontade. Pai, lembra-nos que os teus pensamentos são mais altos que os nossos e que tudo coopera para o nosso bem. Como Jó, queremos permanecer firmes na fé, mesmo diante das perdas, sabendo que tu és nosso Redentor e que, no final, teus planos nos trarão restauração. Fortalece aqueles que hoje estão se sentindo presos, como João Batista esteve. Abre seus olhos para perceberem que a tua glória não está limitada pelas circunstâncias. Traz paz, perseverança e a certeza de que, um dia, todas as coisas serão explicadas diante do teu trono. Que neste dia possamos desfrutar da sua presença, Senhor, com corações aquietados no lugar que o Senhor escolheu, confiando no teu amor imutável. Agradecemos, Pai, por esse momento juntos, onde podemos contar os nossos dias em sua presença. Amados irmãos, que o Senhor seja com cada santo, graça e paz em Cristo Jesus. Na comunhão seu conservo, Luiz Trama. Amém. Os 40 dias dentro da arca. Noé e sua família. As 12 lições de vida que podemos tirar dos 40 dias de Noé e sua família dentro da arca. Noé passou 40 dias dentro da arca com sua família e os animais. E o Senhor disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. A história de Noé e sua família dentro da arca durante os 40 dias de dilúvio é uma das narrativas mais poderosas sobre obediência, preservação e fé. A arca foi um refúgio preparado por Deus para proteger a criação durante o juízo. Noé, um homem justo em uma geração corrupta, respondeu ao chamado de Deus com fé e obediência, levando consigo sua esposa, seus filhos, suas noras e uma variedade de animais que o próprio Deus determinou. A arca tinha 3 pavimentos, Gênesis 6:16, organizados de maneira a separar os diferentes propósitos e habitantes, os animais selvagens e puros, os alimentos e a habitação da família. Deus instruiu Noé a levar 2 de cada espécie de animal impuro e 7 de cada espécie de animal puro. Gênesis 7:2-3. Além disso, Noé deveria prover alimento tanto para os animais quanto para sua família durante o tempo em que estivessem fechados na arca. Os 40 dias de chuva incessante foram apenas o começo do processo. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Gênesis 7:24. Mas Deus sustentou cada um que estava dentro da arca. Esse período reflete uma profunda lição sobre dependência, paciência e o cuidado soberano de Deus. No Novo Testamento, Jesus compara os dias de Noé com a segunda vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37-39. Assim como nos dias de Noé, as pessoas viviam sem discernir os tempos e ignoravam os avisos de Deus. Mas Noé permaneceu fiel.
oferecendo-nos um exemplo de vigilância e obediência em meio à incredulidade. 12 lições dos 40 dias dentro da arca. A obediência traz preservação. Noé foi salvo porque obedeceu a Deus, mesmo sem compreender totalmente o plano divino. Hebreus 11:7. 2. Deus é um Deus de detalhes. As especificações para a construção da arca mostram que Deus cuida de cada pormenor. Gênesis 6:14-16. 3. A unidade familiar é essencial. Noé e sua família entraram juntos na arca, demonstrando união e propósito comum. Gênesis 7:7. 4. Deus provê sustento em tempos difíceis. O alimento foi planejado e fornecido para todos os que estavam na arca. Gênesis 6:21. 5. A paciência é necessária em tempos de espera. Noé esperou até que as águas baixassem, sem agir precipitadamente. Gênesis 8:10-12. 6. A salvação é para quem responde ao chamado. Só Noé, sua família e os animais que ele levou foram salvos, enquanto outros pereceram. Gênesis 7:23. 7. O juízo de Deus é real e justo. O dilúvio veio como consequência da maldade humana. Gênesis 6:5-7. 8. Deus nunca esquece os que confiam nele. Mas Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais. Gênesis 8:1-9. O sacrifício agrada a Deus. Após sair da arca, Noé edificou um altar e sacrificou ao Senhor, e Deus se agradou. Gênesis 8:20-21. 10. Deus estabelece alianças. O arco-íris foi o sinal da aliança de Deus com Noé e toda a criação. Gênesis 9:12-13. 11. A separação do mundo é necessária para a salvação. Noé foi separado da sociedade corrupta para ser preservado. Gênesis 6:9. 12. A obediência de um pode salvar muitos. A fidelidade de Noé garantiu a sobrevivência de sua família e das espécies animais. Gênesis 7:1. Oremos ao Senhor. Senhor, agradecemos por Tua palavra que nos ensina através da vida de Noé. Ajuda-nos a ter a mesma fé e obediência que ele teve, confiando em Ti mesmo quando não entendemos todos os detalhes do Teu plano. Ensina-nos a sermos unidos em nossas famílias e a seguirmos Tuas instruções com diligência. Ajuda-nos a discernir os tempos em que vivemos e a sermos luz em meio à corrupção deste mundo. Que, assim como Noé, possamos ser encontrados justos diante de Ti e possamos levar nossa família e outros a conhecerem a Tua salvação. Em nome de Jesus, amém. A história de Noé não é apenas um relato do passado, mas um lembrete poderoso para o presente. Assim como Deus foi fiel para guardar Noé e sua família, Ele também é fiel para guardar aqueles que confiam em Seu nome hoje. Que possamos aplicar essas lições em nossas vidas, vivendo em obediência, dependência e unidade com Deus. Amados irmãos, agradecemos por esse tempo que Deus separou hoje para sermos contados com Ele. Na comunhão, seu conservo, Luiz Trama, graça e paz a todos, em Cristo Jesus. Amém. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Amados irmãos, atente neste versículo, pois ele irá nos levar a uma realidade, e muito mais. Iremos ganhar tempo nesta maratona celestial e nos livrar de tradições, religiões, conceitos e doutrinas. A salvação não é por força ou violência, não é por obras e muito menos bondades. Podemos até relutar, não aceitar. Mas uma coisa eu preciso saber e crer. A salvação de nossas almas é mediante a fé, e essa graça é dado pelo Deus incorruptível. O próprio Deus quer te presentear. E o orar-ler deste versículo nos leva à profundidade do amor de Deus, que oferece a salvação de maneira graciosa e não baseada em méritos humanos. Ele nos chama a refletir sobre a essência da fé cristã, que
que não está no que fazemos, mas no que Cristo fez por nós na cruz. O peso do pecado não poderia ser removido por obras humanas. Foi necessário o sacrifício perfeito do Filho de Deus para garantir a reconciliação e o descanso de nossas almas. A salvação, portanto, não é uma conquista, mas um presente divino. Relacionando a fé à nossa vida cotidiana, percebemos que muitas vezes enfrentamos momentos em que tentamos resolver tudo sozinhos, carregando fardos que não fomos feitos para suportar. Isso pode incluir problemas familiares, dificuldades financeiras, ansiedades com o futuro ou até questões de identidade e propósito. A graça de Deus, porém, nos chama a entregar o controle a Ele, confiando que já realizou o que é necessário. Os evangelhos estão repletos de exemplos de pessoas que experimentaram a graça mediante a fé. Em Marcos 5:25 a 34, vemos a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela gastou todos os seus recursos buscando cura e nada resolveu. No entanto, ao tocar a orla do manto de Jesus com fé, foi curada instantaneamente. Este é um exemplo claro de que a graça de Deus é ativada pela fé, e não por obras. Podemos ver no livro de Lucas 7:36 a 50, quando uma mulher pecadora unge os pés de Jesus com perfume e lágrimas. Jesus declara: "A tua fé te salvou. Vai-te em paz." Mais uma vez, vemos que não foram as ações da mulher, mas sua fé e reconhecimento de sua necessidade de perdão que abriram as portas da graça divina. Olhando para o Antigo Testamento, podemos nos lembrar de Abraão. Ele foi justificado pela fé antes mesmo de a lei ser dada. Gênesis 15:6, confirmado em Romanos 4:3. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, mesmo quando sua situação parecia impossível. Sua confiança nas promessas de Deus demonstra que a fé é a base do relacionamento com o Senhor. Para trazer este conceito ao presente, pensemos em situações comuns da vida. Alguém pode estar lutando contra a depressão ou o sentimento de inadequação, acreditando que precisa ser melhor para alcançar a aprovação de Deus. Outros podem estar exaustos, tentando alcançar padrões impossíveis em suas carreiras ou vidas pessoais. A mensagem da graça de Deus nos ensina que não precisamos nos esforçar para ganhar seu favor. O descanso está em reconhecer que Ele já fez tudo por nós em Cristo. Em João 14:6, Jesus declara: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Este versículo reforça que o caminho para Deus não está em nossos esforços, mas em um relacionamento com Jesus. A fé nos conecta a Ele e a graça que transforma nossas vidas. Agora, tomemos um momento para orar essa palavra que lemos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua graça maravilhosa e pelo presente da salvação que nos concedeste por meio de Jesus Cristo. Reconhecemos que nada podemos fazer para merecer este dom, mas nos aproximamos de ti com humildade, confiando no teu amor e misericórdia. Senhor, ajuda-nos a abandonar a dependência de nossas próprias forças e a descansar completamente em ti. Como a mulher que tocou o teu manto, buscamos hoje a cura e a paz que só tu podes dar. Como Abraão, ensina-nos a confiar nas tuas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Senhor, sabemos que muitos estão enfrentando lutas hoje. Problemas financeiros, relacionamentos rompidos, saúde debilitada ou corações pesados. Pedimos que a tua graça alcance cada um, trazendo esperança, força e renovação. Que possamos viver uma fé viva, testemunhando ao mundo o teu poder transformador. Em nome de Jesus, oramos. Amém. A cada desfrute da palavra nos aproximamos um pouco mais à graça de Deus. Ela não tem limites, e que por meio da fé
podemos experimentar um relacionamento real e restaurador com Ele, tanto no presente quanto na eternidade. Assim como Ele fez com Abraão, com a mulher que tocou o manto e com a pecadora que o adorou, Ele também faz conosco hoje. Sua graça é suficiente para nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por nos separar a este momento, onde podemos receber um pouco mais de Ti, de graça, e o melhor de graça. Não preciso pagar nada, é gratuito e ilimitado. Está sempre disponível. Basta querermos. Aleluia! Vem, Senhor Jesus. Amém. Na comunhão seu conservo, Luiz Trama, em Cristo Jesus. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mateus 11:6. Amados irmãos, hoje iremos desfrutar das experiências negativas no dia a dia que muitas vezes nos deparamos, e em muitas delas não aceitamos e até culpamos ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor. João Batista, um dos maiores profetas, viveu um momento de profunda crise ao se encontrar preso e sem sinais de libertação. Ele, que anunciou a chegada de Jesus, esperava que o Messias agisse com poder visível, reestabelecendo o reino de Deus de forma imediata e avassaladora. No entanto, preso e à beira da morte, ele começou a questionar se Jesus era, de fato, o Messias ou se deveria esperar outro. Isso nos leva à reflexão. Quantas vezes não nos decepcionamos com Deus por Ele não agir conforme nossos planos ou expectativas? Assim como João Batista, enfrentamos frustrações quando nossa ideia do que Deus deveria fazer não corresponde ao que Ele permite acontecer. Queremos respostas rápidas, curas milagrosas, portas abertas. Mas, por vezes, nos encontramos em becos sem saída ou em situações que parecem contradizer a bondade de Deus. A necessidade de uma fé que persiste mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. Este tema pode ser associado a várias passagens do Velho e do Novo Testamento. No Salmo 46, 10, Deus nos exorta a aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, lembrando-nos que Ele está no controle, mesmo em tempos de crise. Em Isaías 55, o Senhor declara: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, reforçando que suas ações são mais altas e sublimes que nossa compreensão. Já em Romanos 8:28, somos encorajados com a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, indicando que, mesmo em nossas dores e confusões, Ele está trabalhando em prol do nosso bem. Vejamos o exemplo de Jó, um homem que enfrentou perdas inimagináveis. Ele perdeu tudo: bens, filhos, saúde. Ainda assim, em meio ao sofrimento, Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Ele não compreendeu plenamente os propósitos de Deus, mas permaneceu fiel, confiando no caráter divino. No final, Jó foi restaurado, e Deus o honrou por sua perseverança. Da mesma forma, Jesus, em seu momento mais difícil no jardim do Getsêmani, orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ele nos mostrou que confiar na vontade de Deus, mesmo quando ela envolve sofrimento, é um ato de fé que glorifica ao Pai. Senhor Todo-Poderoso, nós te buscamos nesta manhã, reconhecendo que muitas vezes não entendemos os teus caminhos. Pedimos perdão pelas vezes em que duvidamos ou nos decepcionamos por não vermos as respostas que desejávamos. Ajuda-nos a confiar que tu estás no controle, mesmo quando enfrentamos frustrações, enfermidades ou dificuldades financeiras. Ensina-nos a dizer como Jesus: seja feita a tua vontade. Pai, lembra-nos que os teus pensamentos são mais altos que os nossos e que tudo coopera para o nosso bem. Como Jó, queremos permanecer firmes na fé, mesmo diante das perdas,
sabendo que Tu és nosso Redentor e que, no final, Teus planos nos trarão restauração. Fortalece aqueles que hoje estão se sentindo presos, como João Batista esteve. Abre seus olhos para perceberem que a Tua glória não está limitada pelas circunstâncias. Traz paz, perseverança e a certeza de que, um dia, todas as coisas serão explicadas diante do Teu trono. Que neste dia possamos desfrutar da Sua presença, Senhor, com corações aquietados no lugar que o Senhor escolheu, confiando no Teu amor imutável. Agradecemos, Pai, por esse momento juntos, onde podemos contar os nossos dias em Sua presença. Amados irmãos, que o Senhor seja com cada santo, graça e paz em Cristo Jesus. Na comunhão seu conservo, Luiz Trama. Amém. Existe diferença entre pecado e pecados? Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7:23. Amados irmãos, vamos desfrutar deste versículo e clamar ao Senhor, que nos dê ouvidos e olhos, para vermos e ouvir e recebermos essa palavra com revelação. Até parece a mesma coisa, mas não é. Ouça com atenção e até o fim, pois com certeza, a nossa plena salvação depende não só desta compreensão, mas da cooperação para com Deus por fim ao pecado no singular, quanto aos atos de pecados no plural. Ouçam, desfrutem, leiam os versículos e considerem em comunhão com o Senhor. E depois, deixe seu compartilhar abaixo, para que outros possam desfrutar também. Deus vos abençoe. Pecado e pecados, uma diferença fundamental. Você pode notar facilmente a diferença entre pecado e pecados. O primeiro é singular, enquanto o segundo é plural. Porém, a questão vai além da gramática. Entender essa distinção é crucial para compreender a salvação. Se alguém não entende essa diferença, mesmo que tenha experimentado a salvação, provavelmente não possui clareza sobre o que foi salvo. O que é pecado? Segundo a Bíblia, o pecado no singular refere-se ao poder ou princípio que habita em nós, motivando-nos a pecar. Ele é como uma força interna que nos inclina ao mal. Paulo descreve isso como uma lei que controla nossos membros. Romanos 7:23. É essa força que nos leva, por exemplo, a sentimentos como inveja, luxúria ou ira. Não é algo visível, mas está presente em nossa natureza humana, desde a queda de Adão, como explicado em Romanos 5:12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que são pecados? Já os pecados no plural são os atos pecaminosos que praticamos externamente: mentir, roubar, odiar, cometer adultério e outros. Eles são as manifestações visíveis do pecado que habita em nós. Pecados estão relacionados ao comportamento, como mencionado em Romanos 8:13. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Esses atos resultam da obediência à lei do pecado que governa nossa carne, como ilustrado em Romanos 7:8, 16 a 17. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda sorte de cobiça. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou eu mais quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Podemos ver na Bíblia. Um exemplo claro dessa diferença está na vida do apóstolo Pedro. Antes de receber o Espírito Santo, ele negou a Jesus 3 vezes, um ato, pecado, que evidenciou sua fraqueza interna, pecado. No entanto, após o Pentecostes, ao ser fortalecido pelo Espírito Santo, Pedro teve vitória sobre o pecado interior, tornando-se um testemunho ousado do Evangelho. Atos 2:14 a 41.
Pecado é a raiz. Pecados são os frutos. O pecado é a natureza caída que habita em nós, enquanto os pecados são os comportamentos resultantes dessa natureza. Para vencer o pecado, precisamos de uma nova vida em Cristo, que nos liberta do domínio do pecado, como Paulo declara em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Senhor, reconheço que sou pecador e que em mim habita uma natureza que constantemente me inclina ao erro. Peço que me ajudes a compreender a obra da Tua salvação e a vencer o pecado pelo poder do Teu Espírito Santo. Ensina-me a mortificar os feitos da carne e a viver uma vida que Te agrada. Obrigado por Jesus, que venceu o pecado e os pecados em meu lugar. Que a Tua graça continue me sustentando. Agradeço por separar esse tempo para juntos recebermos um pouco mais de graça. Na comunhão, seu conservo Luiz Trama, em Cristo Jesus. Amém. Emanuel vos abençoe. Existe diferença entre pecado e pecados? Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7:23. Amados irmãos, vamos desfrutar deste versículo e clamar ao Senhor, que nos dê ouvidos e olhos, para vermos e ouvir e recebermos essa palavra com revelação. Até parece a mesma coisa, mas não é. Ouça com atenção e até o fim, pois com certeza, a nossa plena salvação depende não só desta compreensão, mas da cooperação para com Deus por fim ao pecado no singular, quanto aos atos de pecados no plural. Ouçam, desfrutem, leiam os versículos e considerem em comunhão com o Senhor. E depois, deixe seu compartilhar abaixo, para que outros possam desfrutar também. Deus vos abençoe. Pecado e pecados, uma diferença fundamental. Você pode notar facilmente a diferença entre pecado e pecados. O primeiro é singular, enquanto o segundo é plural. Porém, a questão vai além da gramática. Entender essa distinção é crucial para compreender a salvação. Se alguém não entende essa diferença, mesmo que tenha experimentado a salvação, provavelmente não possui clareza sobre o que foi salvo. O que é pecado? Segundo a Bíblia, o pecado no singular refere-se ao poder ou princípio que habita em nós, motivando-nos a pecar. Ele é como uma força interna que nos inclina ao mal. Paulo descreve isso como uma lei que controla nossos membros. Romanos 7:23. É essa força que nos leva, por exemplo, a sentimentos como inveja, luxúria ou ira. Não é algo visível, mas está presente em nossa natureza humana, desde a queda de Adão, como explicado em Romanos 5:12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que são pecados? Já os pecados no plural são os atos pecaminosos que praticamos externamente: mentir, roubar, odiar, cometer adultério e outros. Eles são as manifestações visíveis do pecado que habita em nós. Pecados estão relacionados ao comportamento, como mencionado em Romanos 8:13. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Esses atos resultam da obediência à lei do pecado que governa nossa carne, como ilustrado em Romanos 7:8, 16-17. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda sorte de cobiça. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou eu mais quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Podemos ver na Bíblia. Um exemplo claro dessa diferença está na vida do apóstolo Pedro. Antes de receber o Espírito Santo, ele negou a Jesus 3 vezes, um ato, pecado,
que evidenciou sua fraqueza interna, pecado. No entanto, após o Pentecostes, ao ser fortalecido pelo Espírito Santo, Pedro teve vitória sobre o pecado interior, tornando-se um testemunho ousado do Evangelho. Atos 2:14 a 41. Pecado é a raiz. Pecados são os frutos. O pecado é a natureza caída que habita em nós, enquanto os pecados são os comportamentos resultantes dessa natureza. Para vencer o pecado, precisamos de uma nova vida em Cristo, que nos liberta do domínio do pecado, como Paulo declara em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Senhor, reconheço que sou pecador e que em mim habita uma natureza que constantemente me inclina ao erro. Peço que me ajudes a compreender a obra da tua salvação e a vencer o pecado pelo poder do teu Espírito Santo. Ensina-me a mortificar os feitos da carne e a viver uma vida que te agrada. Obrigado por Jesus, que venceu o pecado e os pecados em meu lugar. Que a tua graça continue me sustentando. Agradeço por separar esse tempo para juntos recebermos um pouco mais de graça. Na comunhão, seu conservo Luiz Trama, em Cristo Jesus. Amém. Emanuel vos abençoe. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Amados irmãos, atente neste versículo, pois ele irá nos levar a uma realidade, e muito mais. Iremos ganhar tempo nesta maratona celestial e nos livrar de tradições, religiões, conceitos e doutrinas. A salvação não é por força ou violência, não é por obras e muito menos bondades. Podemos até relutar, não aceitar. Mas uma coisa eu preciso saber e crer. A salvação de nossas almas é mediante a fé. E essa graça é dada pelo Deus incorruptível. O próprio Deus quer te presentear. E o orar-ler deste versículo nos leva à profundidade do amor de Deus, que oferece a salvação de maneira graciosa e não baseada em méritos humanos. Ele nos chama a refletir sobre a essência da fé cristã, que não está no que fazemos, mas no que Cristo fez por nós na cruz. O peso do pecado não poderia ser removido por obras humanas. Foi necessário o sacrifício perfeito do Filho de Deus para garantir a reconciliação e o descanso de nossas almas. A salvação, portanto, não é uma conquista, mas um presente divino. Relacionando a fé à nossa vida cotidiana, percebemos que muitas vezes enfrentamos momentos em que tentamos resolver tudo sozinhos, carregando fardos que não fomos feitos para suportar. Isso pode incluir problemas familiares, dificuldades financeiras, ansiedades com o futuro ou até questões de identidade e propósito. A graça de Deus, porém, nos chama a entregar o controle a Ele, confiando que já realizou o que é necessário. Os evangelhos estão repletos de exemplos de pessoas que experimentaram a graça mediante a fé. Em Marcos 5:25 a 34, vemos a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela gastou todos os seus recursos buscando cura e nada resolveu. No entanto, ao tocar a orla do manto de Jesus com fé, foi curada instantaneamente. Este é um exemplo claro de que a graça de Deus é ativada pela fé, e não por obras. Podemos ver no livro de Lucas 7:36 a 50, quando uma mulher pecadora unge os pés de Jesus com perfume e lágrimas. Jesus declara: "A tua fé te salvou. Vai-te em paz." Mais uma vez, vemos que não foram as ações da mulher, mas sua fé e reconhecimento de sua necessidade de perdão que abriram as portas da graça divina. Olhando para o Antigo Testamento, podemos nos lembrar de Abraão. Ele foi justificado pela fé antes mesmo de a lei ser dada. Gênesis 15:6
confirmado em Romanos 4:3. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, mesmo quando sua situação parecia impossível. Sua confiança nas promessas de Deus demonstra que a fé é a base do relacionamento com o Senhor. Para trazer este conceito ao presente, pensemos em situações comuns da vida. Alguém pode estar lutando contra a depressão ou o sentimento de inadequação, acreditando que precisa ser melhor para alcançar a aprovação de Deus. Outros podem estar exaustos, tentando alcançar padrões impossíveis em suas carreiras ou vidas pessoais. A mensagem da graça de Deus nos ensina que não precisamos nos esforçar para ganhar seu favor. O descanso está em reconhecer que Ele já fez tudo por nós em Cristo. Em João 14:6, Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este versículo reforça que o caminho para Deus não está em nossos esforços, mas em um relacionamento com Jesus. A fé nos conecta a Ele e a graça que transforma nossas vidas. Agora, tomemos um momento para orar essa palavra que lemos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua graça maravilhosa e pelo presente da salvação que nos concedeste por meio de Jesus Cristo. Reconhecemos que nada podemos fazer para merecer este dom, mas nos aproximamos de ti com humildade, confiando no teu amor e misericórdia. Senhor, ajuda-nos a abandonar a dependência de nossas próprias forças e a descansar completamente em ti. Como a mulher que tocou o teu manto, buscamos hoje a cura e a paz que só tu podes dar. Como Abraão, ensina-nos a confiar nas tuas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Senhor, sabemos que muitos estão enfrentando lutas hoje. Problemas financeiros, relacionamentos rompidos, saúde debilitada ou corações pesados. Pedimos que a tua graça alcance cada um, trazendo esperança, força e renovação. Que possamos viver uma fé viva, testemunhando ao mundo o teu poder transformador. Em nome de Jesus, oramos. Amém. A cada desfrute da palavra nos aproximamos um pouco mais à graça de Deus. Ela não tem limites, e que por meio da fé podemos experimentar um relacionamento real e restaurador com Ele, tanto no presente quanto na eternidade. Assim como Ele fez com Abraão, com a mulher que tocou o manto e com a pecadora que o adorou, Ele também faz conosco hoje. Sua graça é suficiente para nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por nos separar a este momento, onde podemos receber um pouco mais de Ti, de graça e o melhor de graça. Não preciso pagar nada, é gratuito e ilimitado. Está sempre disponível. Basta querermos. Aleluia! Vem, Senhor Jesus. Amém. Na comunhão seu conservo, Luiz Trama, em Cristo Jesus. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mateus 11:6. Amados irmãos, hoje iremos desfrutar das experiências negativas no dia a dia que muitas vezes nos deparamos, e em muitas delas não aceitamos e até culpamos ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor. João Batista, um dos maiores profetas, viveu um momento de profunda crise ao se encontrar preso e sem sinais de libertação. Ele, que anunciou a chegada de Jesus, esperava que o Messias agisse com poder visível, reestabelecendo o reino de Deus de forma imediata e avassaladora. No entanto, preso e à beira da morte, ele começou a questionar se Jesus era, de fato, o Messias ou se deveria esperar outro. Isso nos leva à reflexão. Quantas vezes não nos decepcionamos com Deus por Ele não agir conforme nossos planos ou expectativas? Assim como João Batista, enfrentamos frustrações quando nossa ideia do que Deus deveria fazer não corresponde ao que Ele permite acontecer. Queremos respostas rápidas, curas milagrosas, portas abertas. Mas, por vezes, nos encontramos em becos sem saída
ou em situações que parecem contradizer a bondade de Deus. A necessidade de uma fé que persiste mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. Este tema pode ser associado a várias passagens do Velho e do Novo Testamento. No Salmo 46, 10, Deus nos exorta a aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, lembrando-nos que Ele está no controle, mesmo em tempos de crise. Em Isaías 55, o Senhor declara: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, reforçando que suas ações são mais altas e sublimes que nossa compreensão. Já em Romanos 8:28, somos encorajados com a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, indicando que, mesmo em nossas dores e confusões, Ele está trabalhando em prol do nosso bem. Vejamos o exemplo de Jó, um homem que enfrentou perdas inimagináveis. Ele perdeu tudo: bens, filhos, saúde. Ainda assim, em meio ao sofrimento, Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Ele não compreendeu plenamente os propósitos de Deus, mas permaneceu fiel, confiando no caráter divino. No final, Jó foi restaurado, e Deus o honrou por sua perseverança. Da mesma forma, Jesus, em seu momento mais difícil no jardim do Getsêmani, orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ele nos mostrou que confiar na vontade de Deus, mesmo quando ela envolve sofrimento, é um ato de fé que glorifica ao Pai. Senhor Todo-Poderoso, nós te buscamos nesta manhã, reconhecendo que muitas vezes não entendemos os teus caminhos. Pedimos perdão pelas vezes em que duvidamos ou nos decepcionamos por não vermos as respostas que desejávamos. Ajuda-nos a confiar que tu estás no controle, mesmo quando enfrentamos frustrações, enfermidades ou dificuldades financeiras. Ensina-nos a dizer como Jesus: seja feita a tua vontade. Pai, lembra-nos que os teus pensamentos são mais altos que os nossos e que tudo coopera para o nosso bem. Como Jó, queremos permanecer firmes na fé, mesmo diante das perdas, sabendo que tu és nosso Redentor e que, no final, teus planos nos trarão restauração. Fortalece aqueles que hoje estão se sentindo presos, como João Batista esteve. Abre seus olhos para perceberem que a tua glória não está limitada pelas circunstâncias. Traz paz, perseverança e a certeza de que, um dia, todas as coisas serão explicadas diante do teu trono. Que neste dia possamos desfrutar da sua presença, Senhor, com corações aquietados no lugar que o Senhor escolheu, confiando no teu amor imutável. Agradecemos, Pai, por esse momento juntos, onde podemos contar os nossos dias em sua presença. Amados irmãos, que o Senhor seja com cada santo, graça e paz em Cristo Jesus. Na comunhão seu conservo, Luiz Trama. Amém.